Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Vocês já sabem que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram @laura_perucchi. E não esqueçam que reviews sobre o podcast são sempre bem-vindas. Então, se você tem um iPhone, abre o iTunes, deixa um review pra gente. E se você não tem um iPhone, não tem problema, abre o Spotify e segue lá, que vai ajudar de qualquer jeito. No episódio de hoje, eu recebo a querida Carla Paredes. Gente, a Carla, junto com a sócia dela, Joana, elas têm uma plataforma chamada Papo sobre Autoestima, que é uma rede de acolhimento sempre aberta ao diálogo, rede de acolhimento para mulheres. E vocês podem conferir mais o trabalho delas no Instagram, @Papo sobre Autoestima. Elas também têm um site e uma comunidade no Facebook. Vocês vão encontrar todos esses links lá no Instagram delas. A Carla mora aqui em Nova York há 4 anos e tá uma das coisas que eu acho mais doida nesse lance de morar fora, porque eu acompanhava a Carla e a Joana quando eu morava no Brasil. Eu acho que se eu não tivesse vindo pra cá, e a Carla também, eu jamais teria tido a chance de conhecer a Carla no Brasil, porque eu morava lá no sul do mundo, ela em São Paulo, então assim, no way. Então, Carla, seja muito bem-vinda e muito obrigada por topar participar do podcast. Ai, Laurinha, obrigada. Nossa, é uma honra estar aqui. Eu sempre ouço Let's Talk New York, então eu tô muito feliz de estar aqui. Muito mesmo, obrigada. Então, a Carla, ela já tava na minha lista mental de convidadas pro podcast, né? Já tinha seguidoras que tinham falado, grava com a Carla, não sei o que. Eu falei, eu sei, mas eu preciso ter um tema, precisava um estalo. Não vou chamar a Carla assim do nada. Eu quero ter um tema muito legal pra falar com ela. E a Carla, ela de vez em quando divide os aprendizados e os devaneios sobre morar fora no Instagram e no blog. E esses dias ela postou uma foto no Instagram de uma salada, mas não era sobre a salada, era sobre comparações quando a gente mora fora. E a salada era, enfim, vocês vão ter que ir lá ver o post da salada agora. E ela falou sobre comparações quando a gente mora fora, sobre como ela lidou com isso no começo e como que ela foi se adaptando a essa mudança de país. Eu achei tão lindo o que ela escreveu. E eu falei, tá aí, ó. Pronto, um tema para um podcast. Então, hoje a gente vai falar sobre processos de adaptação quando moramos fora. Não adianta, por menos ou mais sofrido, todo mundo passa por isso. Então, eu anotei uns tópicos pra gente cobrir, discutir, comentar. A gente vai falar de experiências. E, de alguma forma, eu acho que a gente vai acabar aconselhando e ajudando quem tá nesse processo. Então, Carla, vamos começar do começo, né? Porque já antes aqui da conversa, a gente já tava falando outras coisas. Qual era a tua relação com Nova York? Antes de 2016, antes de tu vir morar aqui? Então, Nova York eu acho que provavelmente é uma das cidades que eu mais visitei na vida. Assim, eu tenho uma história de Nova York que desde os meus 6 anos, eu acho. Eu acho que a primeira vez que eu vim pra cá foi com 6 anos. Que meu pai teve um congresso aqui e eu fiquei no Waldorf Astoria. E aí, sabe, você lembra daquele filme Príncipe em Nova York? Que mostra o Waldorf com Eddie Murphy, tipo, um filme maravilhoso. E aí que mostra um lustre gigante e tal. Gente, eu só sei que eu fiquei, tem um lustre, que eu acho que é o maior lustre do mundo. Eu acredito que se eu visitar o Waldorf Astoria hoje, eu não vou achar um lustre tão grande assim. Mas na minha memória de criança, tipo assim, era uma coisa colossal. Foi uma das experiências, assim, mais incríveis. Então, e desde então, meu pai sempre teve muita coisa de trabalho pra fazer aqui. E volta e meia, ele trazia eu e minha mãe pra ficar batendo perna na cidade. Eu tenho muita história, sabe? Tipo assim, eu já vi Cats, tipo, nessa viagem de 6 anos, eu vi Cats. Eu vi Vitor e Vitória, tipo, na Broadway. Sim, Fantasma da Ópera, enfim, sabe? Com 6 anos eu lá vendo Fantasma da Ópera. E aí depois, tipo, com uns 8, 9, eu passei a visitar a cidade quase todo ano no meu aniversário, que eu faço aniversário em julho. Eu vinha com a minha mãe pra cá, sozinha. Ficava aqui, passava, tipo, uns dias na cidade, então ia no museu, ia no parque. Desde 6 anos eu venho pra cá e... Então a minha história com Nova York vai muito lá de trás, sabe? Eu tenho uma relação muito afetiva. A única vez que eu vim pra cá pensando assim, essa é uma cidade que eu poderia morar, foi em 2007, quando eu vim pra cá e pensei em fazer um curso no FIT. Eu tava no meio da faculdade
E eu tava começando a gostar ali de moda, eu fiz design, né? E aí, no meio da faculdade, tipo, eu comecei a enveredar muito pra moda. E aí, em 2017, eu já tinha uma viagem pra cá com o meu namorado, né? O meu marido hoje, na época, era namorado. E aí, eu pensei assim, por que não, né? Tipo, essa foi a primeira vez que eu vim pra cá pensando nisso. Sim. Mas até então, eu já tinha vindo outras vezes e eu nunca tinha pensado em morar na cidade. Tinha essas memórias muito incríveis, né? Que meus pais sempre fizeram questão de me proporcionar. Os filmes e as séries. Então, assim, eu tinha uma visão de Nova York muito romântica. E tu também viveu, querendo ou não, aquela coisa também da moda, né? Na época que o blog de vocês, né? O blog de vocês começou como um blog mais de moda e beleza, né? E vocês cobriram Fashion Weeks. Então, vocês fizeram coisas que estavam no sonho imaginário de muita gente, né? Nossa, é verdade. Como é que eu esqueci disso? Então... Não, tô aqui pra obrigada. lembrar. Em 2014. Foi em 2014 essa viagem. E é uma loucura eu pensar. Eu vim pra cá em 2014 e aí eu vivi toda aquela experiência do Fashion Week, né? Fui pra desfile, fui em festa, enfim. Tipo, eu hoje olho pra trás e penso, gente, tipo, 1 ano e meio depois, basicamente, a minha vida mudou da água pro vinho, sabe? Tipo, virou do avesso. Porque em 2014... eu fui como uma mulher que era casada já na época, morando em São Paulo. Tudo bem que meu sotaque é carioca, mas assim, eu morei 6 anos em São Paulo antes de vir pra Nova York. 2 anos depois, eu me mudei pra cá com um filho de 5 meses. Quando eu penso que foi tão pouco tempo entre uma viagem e outra, me dá um bug na cabeça, sabe? Em circunstâncias tão diferentes, né? Uma tu vem pra viajar, pra fazer um trabalho muito legal, e na outra tu tá mudando de mala e cuia com um filho de 5 meses. E eu peguei um trecho aqui que a Carla escreveu 2 posts sobre a Nova York romantizada, na verdade a desromantização de Nova York. Eu peguei um trecho aqui que fala quando tu soube que ia morar, né, tu pode até contar um pouquinho pra gente, tu falou: eu me apaixonei e caí de joelhos pela ideia que eu tinha da cidade, tirada de tantos lugares e de tantas outras visitas que eu fiz à Big Apple. Quando meu marido recebeu a proposta de trabalhar aqui, quando o Arthur estava prestes a nascer, o coração bateu mais forte. Imagina que incrível, Nova York, tudo em caixa alta. Mas foi exatamente isso. Tipo, eu lembro que o Bernardo, meu marido, ele recebeu a proposta no comecinho de dezembro. O Arthur nasceu no final de dezembro. E eu lembro que quando ele recebeu, era pra gente se mudar em fevereiro. E aí eu virei pra ele e falei assim, nossa, eu tô muito empolgada com a ideia, mas eu tô muito tensa com essa possibilidade de me mudar no meio do inverno de Nova York, que eu já sabia que não era uma coisa fácil, com um filho de 2 meses. Eu não sei se é possível. E aí ele conseguiu conversar com o chefe e a gente conseguiu reesquematizar toda a nossa ida, e aí a gente foi em junho. A gente chegou aqui em junho de 2016. Não, bem melhor, porque né, já tava ficando quente. Foi uma época muito mais tranquila de você se mudar. Então, assim, eu podia ficar muito tempo fora de casa com o Arthur. Sim. Né? Com o Arthur, meu filho. Foi mais fácil mesmo. E hoje eu vejo que, assim, que bom que eu tava com a cabeça muito no lugar nessa época. Eu bati muito o pé pra não ser em fevereiro, porque fevereiro seria impossível. Sim. Eu não sei o que seria de mim se eu me mudasse em fevereiro. E aí, né, tu veio desde criança, né, depois veio com os trabalhos do blog, enfim, e aí depois tu veio pra morar. E aí, como diz o meme, né, quais foram as definições que foram atualizadas sobre Nova York? Nossa, muitas. Hoje eu também posso te falar que eu tô com... Porque na época desses textos, né, sobre a desromantização de Nova York, eu acho que foram, se eu não me engano, foram em 2017. Sim. Cara, 2017 foi, assim, o meu ano que eu não sabia se eu ficava ou se eu voltava. Porque foi muito difícil. Foi um ano, assim... Na verdade, 2016 já estava muito difícil, mas eu não sei se você teve essa mesma experiência que eu. Eu acho que teve, porque eu acho que eu já ouvi você falar isso. De que no começo, quando você chega aqui, você se sente um pouco de férias. Então você acha que, assim, todo dia, ainda mais assim, eu que tava ali, né, com filho, eu não tava com trabalho. Eu tinha um trabalho com blog, mas é um trabalho que é muito flexível. Eu tava com filho, então eu podia passear. Então eu pegava, sabe, a barca, porque na época com carrinho eu não tinha coragem de pegar metrô. E eu ficava perambulando. Eu chegava na estação da 34,
da barca e eu ia até 56, sabe? Tipo, eu ia andando loucamente com um carrinho de bebê. Então, esses primeiros 6 meses de 2016 é muito indefinido. Eu não sabia o que sentir. Só que em 2017, meio que a ficha caiu, a realidade bateu muito. E pra mim foi muito difícil. Mas hoje, que já tem 4 anos, né, que eu tô aqui, hoje eu não enxergo as coisas de uma forma tão pesada quanto em 2017. Sim. Então eu diria que assim, as definições, né, ali foram atualizadas, mas hoje elas estão amenizadas. É aquilo, por exemplo, uma coisa que pra mim foi muito marcante. O quanto é muito difícil você, como uma criança, você se movimentar pela cidade. Nova York não é uma cidade acessível. Mas quando você para pra pensar, como turista, por exemplo, é acessível pra cacete. Você vai lá, você tá em qualquer lugar, você pega o metrô e você vai pra qualquer lugar. Então assim, você consegue se movimentar com facilidade na cidade. Só que quando você tá com um carrinho de bebê, essa coisa complica. Porque aí você descobre que, sei lá, de não sei quantas milhões de estações de metrô, só 30, só 40 tem elevador. Quando não estão quebrados, então, né? Quando não estão quebrados. Então é aquilo. Esse foi o meu primeiro choque, assim. Porque eu tava crente que, assim, moro a 10 minutos de uma estação de metrô que me leva pra tudo quanto é canto. Vou bater muita perna. E aí eu descobri que não. Que, assim, para eu poder entrar no metrô, eu ia estar empunhando um carrinho de 6 quilos, mais uma criança de 7, no braço e tendo que pedir ajuda para estranhos, que é uma coisa que para mim é super difícil. Mas nova-iorquino não é, assim, uma categoria de gente muito solícita. Quando você pede, muitos são. Você pode encontrar gente muito simpática na rua, mas assim, a verdade é que é um estereótipo, mas é um estereótipo verdadeiro. Eles estão sempre com muita pressa e, assim, se você não pede ajuda, eles também poucos oferecem. Eu que morro de vergonha de ficar pedindo ajuda para as pessoas, eu não gosto de pedir ajuda nem pros meus pais. Eu tendo que me ver empunhando o carrinho ali na frente da escada e, tipo, tentando achar um estranho para falar, hey, can you help me, sabe? Então, isso pra mim foi, assim, o maior tombo e a maior definição atualizada que eu tive, sabe? Tu se viu muito sozinha quando tu chegou aqui? Tu tinha amigos? Porque a maternidade por si só, ela já é um pouco mais solitária, né? Eu vejo muitas mães falando sobre isso. Aí, como foi passar por esse período, né, que o primeiro um ano e meio da criança, estando longe dos seus pais, da famosa rede de apoio, num outro país, o teu marido trabalhando fora, e tu ainda tendo que lidar com todas essas frustrações da cidade. Porque quando a gente enxerga algumas coisas na cidade, não sei se tem esse sentimento, eu tenho um sentimento que é aquela coisa como se tu estivesse correndo atrás de alguém que não te quer. Tipo assim, eu não te quero aqui, o que tu tá fazendo aqui? Tem um pouco disso, principalmente quando brigam com você. Já aconteceu de brigarem comigo no metrô, porque eu tava com o Arthur. E ele, como uma criança, obviamente, ele não sobe com a rapidez que uma pessoa adulta, né? 8 horas da manhã de uma sexta-feira, eu nunca vou esquecer isso. E, gente, a mulher, mas ela descascou comigo. Muito pé da vida. Muito, porque o Arthur estava muito devagar e ele estava atrapalhando o fluxo. Falei, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer. Minha vontade que foi chorar. E foi exatamente esse sentimento. Sim. Não, eu também já lidei com muita gente idiota. E aí tu fica tão paralisado na hora, né? Porque tu não tá esperando uma grosseria. Aí eu sou dessas cancerianas que passa horas, aí 3, 4 horas depois puta que pariu, eu podia ter respondido isso pra essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Nossa, eu tenho uma outra história boa também sobre isso, sabia? A roda do carrinho do Arthur já emperrou no metrô da 8ª Avenida com a linha L. E aí, a roda simplesmente caiu. Você sabe que aquela estação é uma estação que ela termina. Então, tipo, os trens ficam parados ali. E aí, a rodinha do Arthur caiu no trilho. E o carro dele ficou com 3 rodas. Aí eu subi, fui pro guichê pedir ajuda pra mulher. Depois de eu subir, sei lá, 3 lances de escada em espiral, a mulher queria que eu dissesse o exato lugar de onde a rodinha tinha caído. Eu virei pra ela, meu amor, isso é impossível. Tipo, como é que você quer que eu te diga qual é o exato lugar? A mulher gritava comigo. Todo mundo olhava. E ela gritava. E na hora, tipo, subiu aquele quentinho no rosto, sabe? Nossa. Que você tem certeza que você vai chorar. Eu, assim, tipo, muito nervosa. Porque eu fiquei muito nervosa. Porque, assim, eu tinha 4 meses morando aqui.
E eu fiquei muito nervosa, eu não sabia o que falar. Meu inglês, ele ainda é meio capenga, porque, né, agora tá muito melhor. Mas eu cheguei a falar isso, eu nem sei como. Eu só virei assim, se quem chegar lá embaixo vai ver um carrinho perneta, sabe? Tem como errar, o carrinho perneta está na frente da onde a rodinha caiu. E aí eu só sei que ela gritava. E aí eu só sei que não sei como um guarda veio me ajudar. E aí ele desceu comigo e conseguiu me ajudar. Mas assim, se eu dependesse daquela mulher, ali também foi um momento do tipo, cara, essa cidade me odeia, eu não tenho ajuda nessa cidade, ferrou. Mas a questão do solitária, tá aí uma outra questão que eu não sei te dizer muito bem o que eu sinto sobre, porque já faz um tempo e eu acho que essa sensação de solidão deu uma amenizada, pode dizer assim. Eu lembro que na época que a gente mudou, vários amigos mudaram na mesma época. Eles fizeram o mesmo movimento, né? Então, tipo assim, teve amigo nosso chegando em julho, teve amigo nosso chegando em setembro. Nesse primeiro ano, eu acabei não me sentindo tão sozinha nesse sentido, porque tinha essas pessoas aqui. Sim. Que estavam nesse mesmo clima de uhul, é tudo festa. Foi um pouco mais fácil. E uma outra coisa que também me ajudou muito nessa questão é que, por coincidências da vida, eu descobri que tinha uma brasileira morando nesse prédio, com uma filha com a idade muito parecida com a do Arthur, tipo, a menina 6 meses mais velha. E eu descobri porque ela é amiga de amigos nossos, olha que loucura. Mas que foi exatamente isso, tipo, o Bernardo conheceu esse amigo dos amigos e aí tava comentando e falou, que a gente tá indo morar nesse prédio. Nossa, eu tenho uma amiga que mora nesse prédio. E aí ela botou a gente em contato. Então quando eu me mudei eu já tinha essa menina que virou minha amiga, óbvio. Eu não me senti tão sozinha nesse primeiro momento por causa disso. Mas é muito solitário sim. Sabe? Porque é diferente, sabe? Eu acho que eu não tenho uma facilidade muito grande de fazer novas amizades. Eu não... Então, assim, eu não era aquela pessoa que eu ia pro parquinho, levava o Arthur e, sei lá, falava com a mãe do lado, entendeu? Eu não era essa pessoa. E eu acho que tem uma outra coisa aqui também que... Isso eu fui perceber uns anos depois, né, quando o Arthur entrou na escola, que pra mim era muito difícil fazer amizade com os pais dos amiguinhos dele. É uma loucura, porque culturalmente você acha que americano é muito parecido com o brasileiro, porque o brasileiro absorve muito da cultura americana. Mas ali na convivência é muito diferente. A gente é muito mais, né, a gente é dado, a gente tipo faz amizade ali na esquina, né, a gente encontra uma pessoa no bar, conhece e virou melhor amigo, no dia seguinte tá indo pra sua casa. Isso acaba prejudicando a gente depois, né? Porque daí a gente chega aqui e eles não são assim. E pra mim era muito difícil, porque eu tentava, né, arrumar algum assunto e era sempre assuntos que... Aquele small talking, né? É tão chato, o né? small talk. Aí era um small talk que não levava pra lugar nenhum. E eu não gosto, sabe? Tipo assim, eu não tenho essa facilidade de criar assuntos aleatórios e que não levam pra lugar nenhum. E aí eu acho que eu senti um pouco de dificuldade muito nessa hora, sabe? Sim. Porque eu queria... né, tentar, eu vi amigas minhas, né, que moram em comunidades perto, que tem brasileiros e tal, e aí você vê que ali eles de fato criaram comunidades. Essas minhas amigas que se mudaram, muitas com os filhos, cada uma tava num canto da cidade, então elas estavam longe. Não é que eu podia virar e falar assim, tirando essa que morava no meu prédio, não é que eu podia virar e falar assim, vamos se ver agora? Então foi um pouco difícil, sabe? Tipo, essa de enturmar, vamos dizer. E eu vou te dizer, eu só me enturmei esse ano, por incrível que pareça. Mas eu só esse ano posso dizer que eu tenho uma amiga que não é brasileira. No ano passado, pra esse ano. Então, eu não posso dizer que eu tenho uma amiga que não é brasileira. Eu não considero as pessoas que eu falo... hoje, eu não considero elas como amigas. Mas eu tô ali vendo essas pessoas 2 vezes por semana, porque foi uma coincidência, na verdade, né? Tipo, o Arthur tava numa escola e aí esse ano ele entrou pra uma escola pública. E alguns amiguinhos da escola antiga, eles se mudaram pra essa mesma escola. E aí as mães fizeram um grupo e viraram e falaram assim, já que tá todo mundo na mesma escola, vamos se juntar pra fazer um playgroup para as crianças poderem socializar 2 vezes por semana? E aí a gente faz um combinado, né, da gente se comprometer a não expor todo mundo a vírus, tipo, todo mundo ali no mesmo consenso de cuidado, né, em relação a vírus e tal. Então, assim, todo mundo escolhendo o ensino remoto, todo mundo tomando cuidado para não encontrar com mais crianças. Então, assim, a gente tem uns acordos. E aí, 2 vezes na semana eu tô encontrando com essas mesmas pessoas. Mas, assim,
ainda assim eu não posso dizer que eu sou amiga de ninguém. Entendi. Porque eu não me considero. Entendi. Tipo, não é pessoa que eu viro e falo, ai, vem aqui na minha casa, sabe? Sei, eu não tenho essa intimidade. Por mais que eu esteja lá há mais de um mês encontrando 2 vezes por semana, a maioria. É um grupo de mães que se uniram por um objetivo em comum. Tem mães e pais, na verdade, mas Sim. Mas, né, já que a gente falou desses struggles, eu adoro essa palavra. Vamos falar da salada, então, né? Vamos falar da salada. Vamos falar da salada já, mas depois o povo vai lá ver o post da salada, porque eu coloquei aqui, eu não vou ler inteira, mas tu falou que botou a foto da salada, era do Sweet Green? Do Sweet Green. Ai, amo, minha favorita. Então, tu escreveu, lembro como se fosse hoje a primeira vez que comi essa salada, tinha mudado há poucos meses, estava descobrindo a cidade como moradora, mas tinha um pé gigante em São Paulo. Dei a primeira garfada, esperando o gosto familiar do quiosque de monte essa salada que tinha perto da minha casa paulista. Me decepcionei, óbvio. Os ingredientes eram quase os mesmos, mas era outro gosto, outra textura, parecia igual, não era. A comparação veio sem esforço, e a saudade da minha vida em São Paulo me tornou resistente para aceitar as coisas novas que estavam sendo apresentadas para mim. E aí tu falou que isso aconteceu com a salada, com o mercado, com a vizinhança, com conhecer as pessoas, até com acostumar com o apartamento, né? Quando tu falou do pezinho, me faz lembrar também o meu primeiro ano aqui, que eu não sabia o que ia acontecer, né? Eu vim pra ficar, a princípio, 18 meses, e eu tentei manter várias coisas, como assim, tipo, me segurando numa vida no Brasil. Tipo, uma delas foi... Eu trabalhava com redes sociais, né? E eu falei, eu vou tentar levar os meus clientes comigo. E eu consegui, né? E eu consegui, por um tempo, manter um pé lá e um pé aqui. Mas eu faço uma metáfora com aquela... Eu acho que esses primeiros anos, né? Que a gente mora fora, tipo, sei lá, tu vai atravessar um rio e tu vai um pé em cada pedrinha. E pra ir pra pedrinha da frente, tu ainda tem que ter o suporte na pedrinha atrás, antes de colocar os 2 pés na pedra da frente. E é mais ou menos isso que acontece, eu acho, quando a gente vai morar fora. A gente fica com um pé nos 2 lugares. Claro que a gente vai sempre lembrar, né? Mas eu acho que a gente precisa também, tipo... botar os 2 pés naquele lugar pra gente viver de verdade. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse negócio da comparação e, enfim, de toda essa tua história da salada. A história da salada é muito bom. Na verdade, isso daí foi algo que me pegou muito surpresa. Eu não esperava que eu teria essa reação. Quando eu pensei que eu me mudaria pra Nova York, eu pensei que eu iria me mudar pra aquela cidade que era tudo aquilo que eu já conhecia. Foi uma experiência completamente diferente. Então, eu acho que eu fiquei muito resistente, porque pra mim foi muito difícil essa adaptação. Mas alguém me contou um negócio que eu achei muito curioso, que é o seguinte, pra você começar a se sentir de fato em casa, tipo, um lar, geralmente esse período de adaptação dura, tipo, uns 2 anos, uns 2 anos e meio. Nossa, pesado, hein? Pois é, e foi uma loucura, porque fazia todo sentido, porque foi em algum momento, em 2018... que eu falei isso, e aí não lembro quem, essa pessoa, me deu essa informação. E falou, não, mas assim, existem pesquisas, eu não sei se é verdade, eu não sei se é mentira, mas o que a pessoa falou pra mim fez muito sentido com o que eu tava sentindo na época. Mas eu sinto, assim, que essa resistência que eu tinha, ela tá muito relacionada com o fato de que as minhas expectativas foram quebradas de um jeito muito forte. Eu achava que eu ia ter um tipo de vida... E eu cheguei aqui, eu tive um outro tipo de vida completamente diferente. Eu descobri que a vida que eu pensava que eu ia ter não era a vida que eu de fato ia ter. Foi assim, um inconsciente ali que tentava me deixar presa num passado que na minha cabeça era onde eu tinha sido mais feliz do que eu tava me sentindo ali. Porque como eu falei, né, 2017 pra mim foi um ano... muito ruim, e inclusive foi quando eu comecei a terapia, porque eu falei, cara, eu não tenho como permanecer sem terapia, eu não sei o que vai acontecer comigo se eu não começar uma terapia. Então aí essa quebra de expectativa, ela foi o que me fez ficar tão resistente com o que eu tinha antes. Então eu comparava tudo que você puder imaginar. Era aquilo, eu ia no mercado, eu olhava tipo aquelas 250 milhões de opções e falava, gente, mas eu quero o mercado que ficava do lado da minha casa também, que eu já sabia exatamente qual corredor ir. Eu só quero isso, eu não quero essas 500 opções, eu não quero experimentar, sabe? E aí eu tentava, tipo, usar certas coisas que eu usava
na minha vida de São Paulo, e aí não cabia. Por exemplo, eu trouxe 3 saltos. E eu falei, não, porque eu vou usar, porque imagina, tipo, né, minha vida de Nova York. A minha última vez que eu tinha ido pra Nova York foi em 2014, que foi Fashion Week, né, que eu andava de salto, era aquela vida meio glamurosa, sabe? E aí eu cheguei aqui, eu olhava pra aquilo, eu tentava botar, eu falava, caraca, não faz sentido, tipo assim, não combina com esse carrinho, não combina com nada. Sim. E teve essa questão da comida, da salada, né, que, nossa, e é tão engraçado porque eu lembro da cena da decepção com a salada. Eu estava no Central Park, a gente passou por um Sweetgreens em algum lugar ali, e eu tava com o Bernardo, era um fim de semana. E aí, Bernardo e Arthur, e o nosso cachorro, a gente tava com o nosso cachorro também. E aí a gente pegou uma salada pra poder comer no Central Park. Eu tava tipo, nossa, New Yorker. não, exato. E aí a gente achou o Sweetgreen, e aí eu vi que o Sweetgreens tinha a opção de monte sua salada. Então eu fui empolgadona, montando a salada exatamente igual. E aí, quando eu comi aquilo, eu virei e falei assim, gente, tipo, não tem nada a ver. Eu fiquei muito decepcionada, assim, tipo, tava um dia lindo, tava tudo maravilhoso, assim, sabe? Você vê aquele dia que você fica no Central Park até de noite, porque tá um clima gostoso, tá tudo gostoso. E eu tava ali decepcionada com uma salada, porque não era o que eu esperava dela. Então, assim, olha que loucura. Mas eu acho que diz muito do momento que tu tava, né? E acho que isso também de alguma maneira, mostra que não tem como a gente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V da nossa vida. Tipo, eu vou copiar a minha vida, a Carla do Brasil, de São Paulo, que se vestia assim, que fazia assim, assado, pra colar ela em Nova York. Não. Não tem como. Não. E acho que a adaptação é esse processo, né? De tu se encontrar de novo. Né? Eu costumo dizer que morar fora é nascer de novo, só que no corpo de um adulto. Porque literalmente tu tem que aprender tudo, inclusive a falar. Nossa, Porque mesmo que tu Laura, seja a mais, assim, dominante do inglês, vai ter um monte de coisa que tu vai aprender aqui no dia a dia. Nossa. O que tu vai falar sobre o inglês? Não, era exatamente isso. Eu me lembro que no começo, eu acho que a palavra que eu mais falei nos primeiros 6 meses eu morando aqui foi excuse me. Porque eu não entendia uma palavra que as pessoas falavam pra mim. Eu falava todo dia bom dia pro porteiro do meu prédio. E aí, no dia que ele precisava falar alguma coisa além, eu ficava tipo assim, né? Excuse me. Aí eu, então, sei lá, a caixa do supermercado, porque essas eram as minhas interações em inglês, vamos pensar nisso também. Aí a caixa do meu supermercado, tava lá passando os produtos, ela viu o Arthur e ela queria conversar sobre a criança comigo. Eu não conseguia falar, era só excuse me, eu não entendia. E nossa, aquilo me frustrava, que eu falava, gente, mas assim, que loucura, porque eu sei falar inglês, eu entendo inglês, mas por que eu não tô entendendo essas pessoas? E até você pegar, né, um pouco essa questão do sotaque, né, porque tem um sotaque e eles falam muito rápido. Eu acho que se você for parar pra pensar, tipo, você vai pra Flórida, por exemplo, eu acho que a Flórida fala um pouco mais devagar do que Nova York. Nova York é, tipo, muito acelerado até na fala. Até eu conseguir entender esse ritmo, nossa, foi muito excuse me na veia. Eu passei uns 6 meses sem atender o interfone, porque não dava. Teve um dia que eu lembro que eu desci não sei quantos lances de escada para ver se eu pegava o cara ainda lá no interfone para ver o que ele queria. Mas é óbvio que ele já tinha ido embora, né? Porque eu não conseguia entender. Então eu falei assim, eu não vou mais ligar atender. Pra resolver um problema. Tipo, não, ligar pra isso aí, banco. o dia que eu liguei pra um lugar, meu Deus, assim, foi assim... Eu consegui ligar. E tem isso... Sabe que é outra coisa também? Que, assim, tem as frustrações, mas também tem essas pequenas vitórias. Tipo, uau, eu consegui fazer isso. Gente, o dia que eu dei esporro na Verizon... Foi assim, quando eu terminei, porque assim, de fato eu dei um esporro, eu não sou de dar esporro, não dou esporro, não é confortável pra mim. Eu tava com muita raiva, eles fizeram um negócio que me irritou muito, de cobrar uma ligação que não existia. E aí, eu só sei que eu fui na jugular, assim, o cara que me atendeu, ele era meio sonso. E eu falava, gente, não é erro meu, eu estou ligando pelo FaceTime, sabe? Vocês não podem me cobrar, eu não falo com ninguém pelo telefone, tava me cobrando chamada internacional. E aí, eu só
só sei que até eu conseguir desenrolar isso, conversar com o cara e, tipo, conseguir me fazer entender e ele, tipo, entender. Eu só sei que... Eu fui até irônica com ele. Porque ele tentando me chamar de burra e eu não deixando, porque eu tava entendendo isso, eu comecei a dar uns foras. E aí nisso, já que ele tava me dando um fora, eu dei outro fora. Porque eu aprendi que isso aqui também é importante aqui em Nova York. Se a pessoa, ela se faz de desentendida, porque você percebe a intenção, né? Do jeito de falar. Se você responder na mesma moeda, a pessoa fica quietinha. E aí, quando eu me vi respondendo igual, eu desliguei, eu consegui o que eu queria, eu falei, nossa, eu não tô acreditando. É muito bom isso. É muito bom. Muito bom. Tipo, de essas coisas pequenas que talvez, né, para um americano, talvez não, né? Com certeza para ele, tipo, não é nada demais, mas pra gente, quando a gente consegue, né, resolver, fazer as coisas, sei lá, descobrir qualquer coisa, até um produto similar no supermercado, tipo, nossa, acertei comprar o arroz que eu gosto. E, aliás, isso faz eu lembrar de outra coisa, que tu falou das comparações, né? E tu falou pra mim que tu deu um conselho pra uma amiga que acabou de se mudar pra Holanda, pra ela não fazer comparações. Enfim, e eu concordo super contigo, porque sabe que eu não sou uma pessoa muito presa em algumas coisas do Brasil. Por exemplo, eu não preciso comer arroz e feijão todos os dias. Tem gente que fica lá, porque aqui não tem tal fruta, porque aqui não tem um mamão, só tem um mamão papai. Eu fiz, gente, mas aqui tem morango, tem blueberry, tem framboesa, tem mais um monte de coisas. Então, eu sempre sou da opinião que tá bom, não tem tal coisa, mas tem mais um monte de coisas. E tu não precisa, que nem eu falei, copiar e colar a tua vida. Não, tu vai aprendendo outros sabores, né? Outras saladas, né, Carla? Outras coisas. Eu acho que, assim, a comparação é inevitável, né? Não dá pra não comparar. A gente tinha uma experiência, a gente tá tendo outra. E é óbvio, né, que no primeiro momento a gente a tendência do ser humano vai ser essa. Vai ser fazer essa comparação, vai pensar qual é o melhor e qual é o pior. Mas eu acho que, assim, pra mim, o ponto-chave desse conselho que eu dei pra ela, que eu espero que ela siga, eu espero que quem esteja ouvindo, esteja nesse processo, entenda de uma forma muito mais rápida e menos sofrida do que eu, é que, assim, tá tudo bem se comparar, mas ser resistente por causa dessa comparação não é saudável. É aquilo, tá tudo bem você sentir falta da sua vida, isso é um sentimento completamente normal. Você, por mais que você esteja, né, feliz com essa mudança, tipo, você ter um pouco de tristeza por tudo que você deixou pra trás, isso é normal, tudo isso é normal. Mas, assim, o que não pode ser normal é você ficar ali paralisada no mesmo lugar, porque você se nega a se abrir pro novo. Sim. Entende? Você fica ali se negando a abrir pro novo, você vai fazendo, mas você vai fazendo muito de mau gosto, porque você continua pensando no que você tinha. Então, assim, tudo bem comparar, mas eu acho que existe um ponto da comparação saudável e um ponto da comparação que não traz nenhum bem. Sim. Sabe? Que só faz com que seu processo seja mais dolorido, que seu processo seja mais difícil. Esse foi o conselho que eu dei pra ela, esse é o conselho que eu dou pra qualquer pessoa que esteja se mudando. Que é esse, tipo assim, vai rolar comparação, vai rolar tristeza, vai rolar saudade, vai rolar, tipo, nostalgia, todos esses sentimentos. E tá tudo bem sentir eles, eu acho que, sabe, faz parte. A gente não pode negar os sentimentos negativos e... Não é nem negativo, mas é um sentimento mais triste, né? A gente não tem como negar eles. Não deixar chegar tão no fundo, sabe? Sim. Tipo, não fazer com que eles sejam sentimentos paralisantes e que te impeçam de conhecer o novo, porque eu acho que o saudável é exatamente o que você falou. É do tipo, gente, tudo bem, não tem mamão, mas tem morango, sabe? Não tem fruta do conde, mas tem blueberry. Experimenta, vai que você gosta. Exato. Hoje eu enxergo muito isso, porque, nossa, eu gosto de tantas coisas. Hoje eu tenho os meus costumes da minha vida, porque é óbvio, né? Depois de 4 anos, esse costume não tem como não existir. E que é muito louco, porque eu fico pensando, gente, se eu mudo de volta pro Brasil, como é que eu vou fazer? Exato. Porque eu já me acostumei tanto com isso que eu não sei se eu vou querer ficar sem, né? Sim.
Pelo menos eu acho que o aprendizado eu já tive. De, né, mesmo se eu volte, mesmo que eu vá para qualquer outro canto, o importante é a gente saber que os sentimentos existem, mas a gente deixar fluir. Usa a comparação mais como uma referência, Sim. não como... Até porque, tipo, o que a gente vive, né? O que a gente viveu no Brasil, no passado, tipo, tu não vai apagar da memória. Aquilo ali te ajudou a te construir, a te moldar, a ser aquela pessoa que mudou pra cá. Tá bom, não é mais aquela pessoa, mas aquilo fez parte da tua história. Tu não vai esquecer. Foi deixado de lado de alguma forma, né? É muito louco, porque até uma das convidadas, esses dias, ela falou que quando ela tava indo embora, ela sentiu parecer que eu tava no meu velório. Eu tava me despedindo de um monte de gente. E aí, tipo, é bem isso. Tipo, é como tu nascer de novo com uma bagagem, né? Tipo, tu não vai ser americano, mas chega a certo ponto, tu não vai mais gostar de algumas coisas do Brasil, outras tu vai gostar. Não sei, eu me sinto muito assim. Mas é porque eu acho que tem uma coisa que eu não sei se você sente, mas eu já ouvi, assim que eu cheguei, eu ouvi isso, que eu achei muito legal, que é o seguinte, a gente entender que Nova York é muito uma cidade de passagem. Eu não sei se você tem essa experiência, mas assim, eu vejo muita gente falar que Nova York é uma cidade que as pessoas não ficam pra vida. Eu já ouvi. Elas ficam tempo, elas vão embora e vai ter essas despedidas. Eu já tive algumas, inclusive uma das mais doloridas pra mim foi essa amiga do prédio. Foi ela que me salvou da solidão nesse primeiro ano difícil pra caramba. Eu brinco com ela que, assim, ela foi o anjinho que caiu na minha vida, porque, assim, eu acho que se não fosse ela, eu teria muito mais dificuldade. Foi ela que me fez, assim, ficar com os pés no chão e lembrar que ela tava na mesma situação que eu. Não podia trabalhar. No caso dela era ainda pior, porque ela não podia trabalhar, era o mesmo visto, era o visto O. Ela não podia trabalhar, no meu caso eu ainda tinha o blog, né, pra poder o blog, as redes sociais e tudo, pra poder me distrair, pra poder, tipo, procurar assuntos e me manter ativa intelectualmente, Sim. não ficar só focada, né, no mundo da maternidade. Ela era a pessoa que a gente tinha isso de, vamos jantar uma na casa da outra, porque os maridos estão trabalhando até tarde. Qual casa tá mais bagunçada? Porque aí a gente vai lá pra casa que tá mais bagunçada, a gente arruma, e aí volta pra casa já com as crianças dormindo. Sim. E ela foi embora justamente no ano que eu comecei a me reerguer. Mas eu tive que aprender, sabe, a lidar com isso. Tipo, essa pandemia, tipo, já levou mais uns 2 casais. Que também eram pessoas próximas nossas, que a gente se encontrava, que tinham filhos, que brincavam e tal, e também tiveram que ir embora. Sim. É isso, a gente vai aprendendo a conviver com essa sensação de que nada é pra sempre, porque eu acho que quando a gente vive uma vida que é muito... Pelo menos em São Paulo, eu nunca tinha pensado nessa questão de ir embora. Eu vivi 6 anos lá e eu nunca tinha vivido nesse esquema de pensar que São Paulo era uma cidade de passagem, porque quem eu conhecia já morava lá há anos, nem pensa em sair, ou então que já eram de São Paulo, né? Eu fiz muitas amigas em São Paulo. E aí, em Nova York, foi a primeira vez que eu lidei com isso. Falar assim, tipo, então... Vai ter um dia que se bobear vai ser você a pessoa que tá se despedindo. É mais uma coisa que a gente aprende a lidar. Não gosto dessa parte. Também já dei tchau pra muita gente. Já chorei no metrô por causa disso. Aliás, você sabe da história, né? Que se você não chorou no metrô, você não é considerado uma New chorar Yorker. No metrô e morar por 10 anos. Nova-iorquinos, ou eles nascem ou eles se tornam. E pra se tornar, tu precisa chorar em público, né? No caso, com certeza vai ser no metrô. Não, eu já chorei no meio da rua. Eu nem sei mais já onde eu chorei. Já não, nem me importo mais. E também ter morado por 10 anos. Aí quando tu completa 10 anos, ganha a tua carteirinha. Você ganha a sua carteirinha de New York. Que, na verdade, não ilusória, né? Mas, Carla, tem um último tópico que eu queria falar sobre esse negócio de se adaptar. Que, na verdade, são coisas que eu passei a pensar mais de um ano pra cá. Bom, uma coisa, na real, que eu acho que ajuda muito é tentar trazer um pouco da cultura daquele lugar, tipo, fazer parte. Por exemplo, o meu primeiro Thanksgiving aqui, eu não fiz nada. Sei lá, e aí só fiquei esperando a Black Fraud no outro dia, né? E, enfim, fui na Macy's só pra dizer, tipo assim, não quero mais essa experiência na minha vida, muito obrigada, tchau. E aí, enfim, desde, sei lá, 2016, eu acho que eu devo ter incluído
tradição na nossa vida de fazer a ceia lá, né? Tem história com peru, já tem história pra contar, tudo. E também, né, Halloween. Tipo, ano passado fui na minha primeira festa de Halloween. Esse ano a gente até brincou. A gente foi pela primeira vez também, né, fazenda de apple picking, foi lá pegar as abóboras, aquela coisa que eu, honestamente, eu falei pra minha amiga, não entendi qual é o hype disso aqui, porque eu cresci fazendo isso, indo catar fruta no sítio da minha avó. Mas tem outra coisa também que eu acho que é importante quando tu mora no lugar e tu tá há bastante tempo, é também prestar atenção naquilo que tá acontecendo no lugar onde tu mora. Tipo, poxa, agora vai estar acontecendo eleições. O que tá acontecendo? O que estão falando? Como que funcionam as coisas? Tipo, só esse ano que eu fui tentar entender como é que funciona o sistema de saúde. Tá, como é que funcionam essas eleições que todo mundo fala que é complicado? Tá, mas eu quero entender. Sabe esse tipo de coisa? Não sei se rolou contigo também. Dessa coisa de consciência social, mas não no Brasil, e sim aqui onde tu tá morando. Nossa, aconteceu. Não nisso de procurar a questão do sistema de saúde, de tentar entender essas coisas. Na verdade, eu entendi com você, lendo os seus posts. Mas eu tive muito essa consciência por causa dessa mudança, por exemplo, de estrutura de como é que funciona a vida aqui. De que aqui as pessoas não têm diarista, não tem pessoas cuidando da sua casa por você, tipo, não tem terceirização de trabalho. Aqui as pessoas fazem. Pra mim, essa foi uma mudança, assim, que foi muito grande. Lá em São Paulo, tipo, eu tinha uma diarista, tinha faxineira, tinha babá. E aí, quando eu cheguei aqui, eu não tinha mais ninguém. Eu tinha um marido que trabalhava o dia inteiro, que ele também trabalhava o dia inteiro no Brasil. Então, ele não tinha o costume de ficar fazendo nada em casa. Ele fazia fim de semana, tipo, a comida lá que ele gostava de cozinhar. Foi muito difícil essa adaptação. Hoje, muita gente percebeu na pandemia que cuidar de casa leva tempo e tá sempre desconstruído, né? Você arruma, em 2 segundos depois tá desarrumado, principalmente se você tem criança, enfim. E aí, eu mudei pra cá com a sensação de que eu tinha que ter as coisas arrumadas do mesmo jeito que eu tinha em São Paulo. Isso também foi uma questão pra mim. Lá em casa, a gente trocava roupa de cama nas terças-feiras e aí eu tentava fazer com que as terças-feiras também tivesse a roupa de cama trocada. E aí depois eu falava, gente, se eu ficar me forçando a isso, ferrou. Eu vou ficar presa nessas funções até poder botar meu marido também nos eixos nessa questão da gente começar a se entender, já que ele nem sabia o que é isso, porque ele passava muito mais tempo fora de casa do que dentro, e eu também. Foi bem desafiador. Hoje, quando eu olho, eu vejo e penso assim, gente, tá aí uma coisa que, voltando pro Brasil, eu não sei se eu vou desaprender, porque hoje a gente entrou nos eixos, hoje a gente aprendeu a dividir as tarefas, hoje a gente não delega a criação do nosso filho pra ninguém. A gente tem uma babysitter que quando a gente precisa sair, que hoje em dia não acontece mais, né, desde o começo da pandemia, ela fica com ele e é isso. Essa mudança é uma mudança que eu não sei se quando eu voltar pro Brasil eu quero voltar para a mentalidade do Brasil. Porque hoje eu já não concordo com muitas coisas. Eu olho pro que a gente tinha e eu falo, caramba. Eu olho pro que eu ainda vejo gente tendo e tal, amigas e mãe, pai, enfim. Eu falo, nossa, tipo, eu não concordo muito com isso. Eu não acho que faz sentido. Por mais complicado que tenha sido, eu penso assim, caramba, cara, que privilégio que a gente teve. A gente viu o nosso filho crescendo. Nosso filho foi pra tudo quanto é lugar com a gente. Ele sempre esteve do nosso lado. Ele sabe fazer as tarefas de casa. Eu fico pensando, caramba, se a gente estivesse no Brasil, eu não sei se teria isso. Sim. Porque eu acho que nem a gente teria essa mentalidade. Outra coisa que eu acho incrível, que também foi um aprendizado, tipo, questão da sustentabilidade. Tipo, Nova York é uma cidade consciente. Eu não sei se é a melhor do mundo. Eu vejo essa consciência me faz questionar muita coisa. Eu me lembro que eu fui gravar um vídeo uma vez falando sobre sustentabilidade, e aí quando começaram a falar dos hábitos sustentáveis, eu olhei e falei assim, gente, mas eu já faço isso tudo. A gente vai fazendo ali no dia a dia, separação de lixo, sacola de mercado, ecobag, que hoje eu tenho uma ecobag em cada bolsa. Então, andar de bicicleta, que era uma coisa que eu nunca fazia em São Paulo, eu nem tinha. Tá aí uma outra coisa que também foi uma mudança grande na nossa vida e que eu acho que é uma mudança que a gente leva pra vida. Sim, não, concordo. Tem muita coisa que eu aprendi aqui também. Eu acho que a cidade tem muita coisa pra melhorar, né, nesse lance sustentável, mas as pessoas aqui têm uma mentalidade, assim, né, que eu gosto de dizer assim, pra frentex, e são
nesse estilo de vida, tem uma consciência social, tem um negócio de ir lá fazer protesto, manifestação. Isso também acaba te ensinando, né, te mostrando coisas diferentes. E eu acho que uma das coisas mais legais de morar fora é realmente tu sair tu sai de uma bolha, seja qual for que seja a bolha que tu vivia, e tu se dá conta que, tipo assim, poxa, existem outros jeitos de viver a vida e não são melhores nem piores, né, muitas vezes, são só diferentes. Né? E às vezes a gente acha que é só o nosso jeito, só a nossa cultura, o nosso jeito de lidar com certas coisas tá certo, é melhor. E aí eu acho que a grande graça é de tu realmente, como tu falou, se abrir, né? Comparação vai existir, mas se abrir para aquilo, aprender. E às vezes quando tu vê, tu já tá lá incorporando uma coisa que talvez tu criticava no passado, porque tu aprende a ver aquilo de outra maneira, né? Acho que isso é uma das transformações mais legais que essas experiências trazem pra gente. Olho pra trás hoje e aí eu penso que, assim, mesmo no meu momento mais difícil, tipo lá em 2017, eu lembro que voltar pro Brasil nunca foi uma possibilidade. Mesmo que existisse a chance, mesmo que, sabe, virasse e falasse, então, tudo bem. Né, já que eu vim pra cá por causa do emprego do meu marido, mesmo que ele virasse e falasse, então, vamos voltar amanhã, vou pegar um outro trabalho em São Paulo. Lá em 2017, eu nunca cogitaria voltar. E é uma loucura, porque parece meio incoerente, né? Mas por mais difícil que fosse, eu via que aquilo dali era um aprendizado. Eu não sei quando é que eu teria outra oportunidade. E assim, crescer dói. Crescer dói, amadurecer sim. Dói, mudar tudo aquilo que você tinha como verdade dói, tudo isso dói. Isso daí, graças a Deus, foi a terapia que me ensinou. Sim. E é isso, assim, quando eu aceitei que, pra mim, mudança é uma coisa que não é um processo fácil. Eu não sou uma pessoa que me joga no mundo. Eu não sou uma pessoa, sabe? Eu sou uma pessoa apegada às coisas que eu tenho. Eu sou uma pessoa apegada à vida que eu tenho, às pessoas que convivem comigo. Então, assim, mudança pra mim nunca vem de uma forma muito leve. Aceitar que ela é dolorida e que tá tudo bem ela ser dolorida foi um processo importante. Eu tinha sempre ali a consciência de que, por mais que estivesse doendo, seria um aprendizado importante de se ter, um aprendizado importante de se levar pra vida, pra crescer. Que bom que tu não desistiu. Carla, quero muito te agradecer pela participação mais uma vez. Pro pessoal que tá escutando, não deixem de ir lá no Papo sobre Autoestima, deixem um recadinho, digam que vocês escutaram um podcast. Acho que foi super inspiradora essa conversa, muita coisa enriquecedora, e que qualquer pessoa aí que estiver escutando, seja passando por uma mudança pro exterior ou até mesmo uma mudança dentro do Brasil, qualquer mudança, eu acho que os conselhos podem ser adaptados e podem ser muito, muito válidos para lidar com isso com mais serenidade, né? Obrigada, Laurinha, pelo convite. Adorei participar. Adorei que finalmente esse feed saiu. Sim, sim. Gente, então, mandem mensagens dizendo o que vocês acharam. Compartilhem as experiências de vocês também. E vocês já sabem, a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.